acusado de tentar matar um sargento da polícia em 2016. O cozinheiro Jean Carlos passou vários meses preso e agora ele luta para provar que é inocente. Vamos conhecer a história dele com Jair Macia Andrade. O Jean Carlos passou mais de 8 meses preso, acusado de ter tentado matar um sargento da Polícia Militar. A tentativa de homicídio foi no Geisel, em João Pessoa, em 2016. Mas Jean afirma que é inocente e tem prova disso. Ele foi acusado de ser o atirador. No mesmo dia do crime, Jean havia trocado a moto dele por outra. O veículo que Jean adquiriu foi apontado como sendo a motocicleta usada na tentativa de assassinato. Só que a advogada de Jean afirma que tem provas de que a moto não tem nada a ver com a que foi usada no crime. As características físicas do criminoso, segundo ela, também são totalmente diferentes das de Jean. Ele porta debilidade permanente da perna, ele não consegue correr. E o meliante que praticou esse crime, que efetuou os disparos contra a vítima, ele sai correndo em disparada. Então, a total impossibilidade desta pessoa ser Jean. Temos também o porte físico, é uma pessoa muito pequena, magra, totalmente diferente do porte físico de Jean, que Jean tem 1,70 m, tem um porte físico maior, mais robusto. Então, dentre estas provas e outras mais, é que mostra categoricamente a impossibilidade de ser ele o autor desse crime praticado contra essa vítima. E a senhora também tem até registro de Jean em outra rua, né? No momento do crime lá, que jamais poderia estar em 2 locais ao mesmo tempo. Exatamente. Nós também conseguimos imagens de câmeras de segurança na rua que ele passava, no horário aproximado do crime, e também juntamos no processo. E vocês veem muitas falhas nesse processo da justiça? Com certeza. A gente sabe que são muitas ocorrências. A polícia, às vezes, tem pouco tempo, tem pouca estrutura para fazer uma investigação mais profunda. Mas nós sabemos que poderia, à época dos fatos, ter sido realizada vários procedimentos para que tamanha injustiça não viesse sendo perpetrada até chegar onde está chegando, né? Desde que passou pelo presídio do Roger, Jean vive à base de remédios. Ele está afastado do trabalho, não dorme nem come direito. Jean garante que é inocente e está sendo injustiçado. Jean agora está na reta final para o seu julgamento. Vai ser no dia 1º de junho. A expectativa dele e da advogada é de que o cliente, o Jean, seja inocentado. Jean, você acredita nisso, né? A sua inocência, que vai sair livre, ficar livre desse processo. Acredito sim na minha inocência, porque eu não cometi esse crime. Eu apenas fiz uma troca, saí da minha residência para fazer uma troca numa moto de um rapaz. E com algumas horas depois, eu na minha residência, a polícia invade minha casa, me leva preso e me joga dentro de um presídio. Foi muito aterrorizante passar 6 meses e 15 dias dentro de um presídio, onde você tomando água de torneira, deitado no chão sujo. A princípio foi muito eu passei muito tempo em estado de choque. Até quando eu saí, eu estou passando por problemas psicológicos, estou fazendo tratamento psicológico, à base de medicamentos todos os dias para suportar. E nessa reta final está sendo muito difícil para mim. Meu coração palpitando direto. Diretamente não para, pensamentos todo momento, pensando em que se a justiça cometer outra injustiça contra mim, eu passar mais anos dentro de um presídio por conta de algo que eu não fiz. O meu medo é esse, da justiça não fazer justiça, porque eu não cometi esse crime, porque eu devo pagar por ele. E você vive à base de remédio? À base de medicamento. Eu tomo 4 tipos de medicamento todos os dias, para dormir, para me manter em pé durante o dia. Estou afastado do meu trabalho, uma coisa que eu faço desde os meus 12 anos, que é trabalhar em restaurante, nesse meio da hotelaria. Então eu me sinto mal por não conseguir trabalhar. A advogada Joelna Figueiredo disse que está confiante de que o cliente dela terá o processo arquivado por ser inocente. Tem várias situações no processo que foram apresentadas. São provas robustas
que demonstram que Jean, a impossibilidade completa dele ter participado desse fato criminoso, como, por exemplo, as características da moto. O crime foi filmado, tem as imagens do crime. Nós tivemos o cuidado de aproximar as imagens e mostrar várias diferenças entre a moto que participou do crime e a moto que Jean comprou neste dia. No final desse processo, nós vamos estar levando como um caso célebre de injustiça, demonstrando à sociedade que realmente a gente precisa disso, que as investigações elas sejam feitas com mais cuidado, até para que futuramente a gente tenha um centro de acompanhamento a inquérito policial com mais atenção, né? Para que quando houver casos assim excepcionais como o dele, a gente tenha um resultado melhor para ser realizada a justiça, entregar a justiça como deve ser entregue. Em nome de Jesus, eu vou ser liberto. Vou ser liberto desse trauma, vou poder dormir em paz, porque faz 7 anos que eu não durmo. Uma noite? Não consigo dormir nenhuma noite. Oro a Deus todas as noites, peço uma noite de sono em paz e não consigo. Olha, só sabe o quanto isso não é ruim, não. O quanto isso é péssimo é quem já passou. É você ser acusado de algo que você não fez. É alguém na rua falar, isso é um assassino, isso é um ladrão, isso é um corrupto, isso é um irresponsável. Estou falando de diversos crimes. Só sabe quem já passou por isso. Quando você é atacado por algo que você não fez. O quanto você sente assim uma vontade, sabe, inexplicável. Quem nunca passou não vai saber o que é isso. E eu desejo que você não passe. Eu não desejo isso para ninguém. Agora, é para ninguém. Nem para, se tivesse um inimigo, que graças a Deus, ao meu conhecimento, eu não tenho, eu desejaria isso. Porque eu já passei. E graças a Deus, Deus foi muito generoso comigo. Eu sou muito grato a Deus. Foram muitas as orações na época em que a situação que aconteceu comigo, em novembro de 2019. E dentro de um mês, dentro de 40 dias, eu consegui esclarecer, as autoridades esclareceram a minha inocência de uma situação que eu estava sendo acusado de algo que eu não fiz. E isso, naquele episódio ali, várias pessoas me atacaram de forma gratuitamente. Forma gratuita, sem você ter absolutamente nada a ver. Não, mas porque a polícia está dizendo, a polícia volta a dizer. Eu digo sempre aqui, as autoridades, elas também são induzidas ao erro. Muitas vezes não é porque o policial, não é porque o promotor, não é porque o delegado, não é porque o juiz, o juiz é o que chega para ele. O juiz, ele julga de acordo com aquilo que chega para ele. E às vezes o que chega para ele é algo que tem um erro ali durante a investigação, alguém induziu a investigação a um erro. Vejam, nós mostramos semana passada o caso do Abrantes, que era um policial, quase foi morto lá na cidade de Cuité. Foi preso enganado, prova clara. Nada a ver com a morte da ex-companheira dele. O filho depois foi preso e toda a história foi esclarecida. Foi preso de forma equivocada. Houve um erro na prisão dele ali. Mas por quê? Foi porque o delegado quis? Não, o delegado foi induzido ao erro por uma série de questões. Induziram o delegado ao erro. Então tem muitos casos assim que nós mostramos, que você vê o camarada chegando muitas vezes na delegacia, ou que você vê alguém sendo acusado, e aquela pessoa ali pode ser inocente. Nesse caso aqui, rapaz, é impressionante. Esse cidadão, ele vem numa luta, você acha que ele ia fazer isso? Vinha a imprensa da maneira, ele pessoalmente, ele veio aqui na empresa, ele pessoalmente, procurou a equipe, procurou a reportagem. Não tinha nada que desabonasse a conduta dele antes desse acontecimento que ele foi acusado, né? Torcer que seja feita a justiça. Eu não posso aqui jamais dizer, não, ele é o acusado mesmo, foi ele que praticou, ou ele é inocente. Isso daí eu não tenho um conhecimento profundo dos autos, do que está lá no papel, das provas que foram colhidas, mas o que a gente espera é tão somente justiça. Nós esperamos justiça para essa situação. E jamais
deseje passar por uma situação de algo, de você ser acusado de algo que você não fez. É ruim. É um dos piores sentimentos que existem na vida, é quando você é acusado, quando você está carregando uma culpa que você não tem. E para você provar muitas vezes que você é inocente, é luta, amigo. A luta não é fácil. No acontecimento que teve comigo, primeiro eu tive uma força muito grande, que foi a força que veio lá de cima, de Deus. A partir do momento que aconteceu, Deus disse, olha, eu estou contigo, filho, e você não vai cair. E ao meu lado um alicerce muito forte de corrente de oração, de pessoas orando, de pessoas rezando, de pessoas que conhecem a minha história, a minha conduta de perto, que me apoiaram. E nesse momento nós precisamos de apoio. Quem passa por uma acusação, quem é acusado de algo que não fez, precisa de apoio. Precisa de alguém que chegue para dizer, olha, nós estamos com você e vamos lhe apoiar, porque não é fácil. Não é fácil, não. Que Deus abençoe esse rapaz, desejo boa sorte, que ele possa comprovar a inocência dele.